Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Princípio aditivo e princípio multiplicativo são dois subtemas do conteúdo chamado análise combinatória. O conteúdo ele é maior, então a gente vai dividir em duas listas de exercício. Essa lista de hoje que a gente vai fazer é apenas dessa parte da matéria. A próxima lista vai envolver arranjo, combinação e permutação, tá certo? Então vamos aos exercícios. O primeiro deles. A bandeira a seguir deve ser pintada utilizando-se as cores amarelo, branco e cinza. O círculo deve ser pintado de uma cor e a parte externa a ele deve ser pintada de outra cor, diferente da primeira. Determine quantos e quais são os modos de pintar essa bandeira. Pessoal, o jeito básico de se começar esse exercício, caso você não tenha nenhum domínio da matéria, seria fazendo uma tabela, né, para poder entender. A gente pode pensar no círculo e no retângulo. Se o círculo for amarelo, o retângulo pode ser branco ou cinza. Se o círculo for branco, o retângulo pode ser amarelo ou cinza. Por último, se o círculo for cinza, o retângulo pode ser amarelo ou branco. Ou seja, daqui a gente tira, então, 6 modos para pintar essa bandeira. Agora, um jeito mais fácil é pensar no princípio multiplicativo. Para o círculo, que está na parte interna aqui, a gente pode pensar que a gente vai ter 3 cores, certo? Agora, uma vez que eu escolher uma das 3 cores, eu não vou ter para o retângulo 2 opções de cor. A gente vai ter somente 2 cores, certo? E por princípio multiplicativo é só fazer o que com esses valores? Multiplicar. De forma que é verdade que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, quer dizer o quê? O princípio multiplicativo ele é uma maneira de resumir uma escrita mais longa do princípio de escrever um sistema, um esquema que relate todas as respostas. Tá certo? Além do método de fazer tabela, existem outros métodos interessantes também. Suponha que Márcia tenha no início de um jogo R$5. A cada jogada que ela ganha, ela recebe R$1. E se ela perde, ela paga R$1. Ao final de 3 jogadas, determine de quantos modos o jogo pode se desenvolver. Então, a gente pode pensar o seguinte, ela tem R$5. Na primeira jogada, se ela ganha R$1, ela vai para 6. Mas ela também pode perder R$1 e vir para 4. Isso foi a primeira jogada. Na segunda jogada, ela pode ganhar R$1 de novo e ir para 7. Ou perder R$1 e voltar para 5. Caso ela tenha perdido R$1, se ela ganhar essa rodada, ela vai para 5. Mas se perder, ela vai para 3. E aí, por último, na terceira rodada, com R$7, se ela ganhar, ela vai para 8. Se ela perder, ela volta para o 7. Aliás, desculpa, ela vai para 6. Né? 7 menos 1, 6. Se for R$5 e ganhar a rodada, ela vai para 6. E se ela perder a rodada, ela vai para 4. Aqui, a mesma coisa. Ganhou, vai para 6. Perdeu, vai para 4. Com 3, se ganhar, vai para 4. Se perder, vai para 2. Então, de quantos modos o jogo pode se desenvolver? Esse diagrama de árvore, ele já te dá essa resposta. Por que chama diagrama de árvore? Porque ele vai abrindo galhos, ó. Cada galho desse aqui é uma opção, certo? E a letra B pergunta, quais as possíveis quantias em dinheiro que ela terá no final? Então, ela pode ter, ao final, R$2, 4, pera lá, isso, 6 ou R$8. Essa é a saída dela, certo? Por que eu sei disso fácil? Porque é só olhar onde é que acabou os diagramas de árvore. Não precisa contar o que aconteceu no meio, porque perguntou quanto que ela vai ter no final, né? Próxima questão. Essa questão ela é muito boa porque ela não envolve princípio multiplicativo. Olha só, em uma sala de aula com 60 alunos, 11 jogam xadrez, 31 são homens ou jogam xadrez e 3 mulheres jogam xadrez. Quantas são as mulheres que não jogam xadrez?
Essa questão pode ser resolvida de duas maneiras. Conversando com meus alunos, acho que a maioria preferiu fazer por tabela. A gente tem duas situações. Ou a gente tem os homens e as mulheres, e tem a galera que joga e os que não jogam xadrez. O que acontece? Quando fala que são 60 alunos, quer dizer que a soma dos elementos aqui dentro dessa tabela tem que dar 60. E quando fala que 11 jogam xadrez, quer dizer que o resultado aqui, ó, dessa coluna tem que ser 11, certo? 31 são homens ou jogam xadrez. Atenção, quando fala 31 são homens ou jogam xadrez, a gente está falando que tem os homens que jogam xadrez, os homens que não jogam xadrez e as mulheres que jogam xadrez. Percebem? São homens, então tem os homens que jogam, os homens que não jogam e as mulheres que jogam xadrez. E o pior é que depois disso tudo, a pergunta da questão é sobre as mulheres que não jogam xadrez. Então, esse aqui é um exercício de princípio aditivo. Por quê? Porque não é a multiplicação que vai resolver essa questão. Nós estamos trabalhando com a ideia de conjuntos aqui. Então, nós temos que colocar informações nessa tabela. Quais são as informações que a gente tem? Que 3 mulheres jogam xadrez. 3 mulheres jogam xadrez, 3 mulheres entram aqui. Se 3 mulheres jogam xadrez, subtraindo 11 menos 3, nós descobrimos que 8 homens jogam xadrez. E aí, a gente já matou essa informação e já matou essa informação. Fica faltando a informação de 31 são homens ou jogam xadrez. Se a gente sabe que são homens ou jogam xadrez, tudo isso que eu marquei de azul turquesa, o 8 e o 3 a gente já sabe. Falta quantos homens não jogam xadrez. Então, desse 31 aqui, a gente pode tirar o quê? 8 mais 3, mais uma quantidade, tem que dar 31. 8 com 3 é 11, que é o povo que joga xadrez, né? E aí, subtraindo ali, a gente descobre que 31 menos 11 é 20. E esse 20 aqui é o povo que não joga xadrez, dos homens. Por último, a gente consegue descobrir quantas são as mulheres que não jogam xadrez. Por quê? Porque a soma de tudo não é 60. Então, a gente monta daqui uma outra equação. 8 mais 3 mais 20 mais um y tem que dar 60. Então, aqui, ó, a gente sabe que dá os 31. Inclusive, foi até falado no exercício. 31 mais y não é 60? Então, y é igual a 60 menos 31. Y é igual a 29. São as mulheres que não jogam xadrez. Acabou essa questão. Então, assim, isso ainda é um exercício de análise combinatória. Por quê? Ah, mas não tem combinação nenhuma aqui. A análise combinatória, ela passa também pelo estudo de conjuntos, tá? Então, por isso, ela envolve essa parte do assunto. Vamos continuar. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números de 3 algarismos eles formam? Quantos números de 3 algarismos distintos eles formam? Do total dos números de 3 algarismos formados por esses dígitos, quantos apresentam 2 ou mais repetidos? É o seguinte, essa aqui é uma questão muito clássica do princípio multiplicativo. Por quê? Porque a gente está falando de organização de números, tá certo? Então, é aquele problema tradicional dos risquinhos. A gente tem números de 3 algarismos, então a gente tem 1, 2, 3 risquinhos. E eu sei que eu vou multiplicar isso aqui porque a justificativa é a mesma disso aqui. Se você fosse montar tabelas com todos os números, seria só a mesma coisa que multiplicar as quantidades. A questão é, quantos algarismos a gente tem? Os algarismos que a gente tem são esses. Então, se a gente tem 5 algarismos aqui, a gente tem que tomar 3 decisões. A decisão D1, a decisão D2 e a decisão D3. Que decisão é essa? Escolher um algarismo. Escolher um algarismo. Eu tenho 5 opções para escolher o primeiro algarismo. De quantas maneiras isso pode ser feito? 5 maneiras. Eu tenho quantas opções para escolher o meu segundo algarismo? A questão B exige algarismos distintos, está bem escrito. A questão A não. Quer dizer que eu posso montar o número, por exemplo, 223. Eu posso repetir algarismos. Então, aqui eu continuo com 5 algarismos. E aqui também. Então, multiplicando isso aqui, eu sei que eu tenho 125 algarismos.
Na letra B, é praticamente o mesmo raciocínio. Só que na letra B tem a palavrinha distintos, ou seja, o número que aparecer, ele não pode ser repetido. Então, é como se eu estivesse fazendo um sorteio dos números que vão formar, dos algarismos que vão formar meu número, e esse sorteio não pode ter reposição da bolinha sorteada. Então, pensem, eu tenho 5 algarismos para o primeiro número a ser sorteado. E desses 5 números, saiu um. Então, para o próximo, eu tenho 4 opções. Saiu outro. E para o último, eu tenho 3 opções. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, 60 algarismos. A letra C, ela fala o seguinte. Desses números, né, formados por esses dígitos, quantos apresentam 2 ou mais algarismos repetidos? É um pouco de raciocínio lógico. 125 é o total. 60 são os que não repetem ninguém. Então, é fazer 125 menos 60, que dão 65 algarismos. Bonitinho, né? Então, são 65 algarismos. Próxima questão. Uma bandeira é formada de 5 listras. Sandra dispõe de 3 cores, amarelo, branco e cinza, para pintá-la. De quantos modos Sandra pode pintar a bandeira se 2 listras adjacentes não podem ter a mesma cor? Essa é uma questão muito bonita, gente. Vamos supor que essa é a bandeira que a Sandra quer pintar. Então, de novo, a gente tem amarelo, branco e cinza para pintar essa bandeira. Nós vamos pensar, de novo, na questão das repetições. Para pintar a primeira parte, a gente tem 3 cores. Por quê? Porque pode ser amarelo, ou branco, ou cinza. Porém, para pintar a próxima, supondo, por exemplo, que foi cinza na primeira cor, para a próxima a gente só tem 2 cores disponíveis. E suponha que seja amarelo. Na hora que eu pinto de amarelo a próxima, o cinza que estava sumido, ele volta a ser opção. Porque eu posso pintar cinza, amarelo, cinza, entendeu? Então, o cinza, ele volta a ser uma opção. Então, de novo, eu volto a ter 2 opções. E aí, se a gente escolhe uma outra cor, por exemplo, branco, o amarelo que tinha deixado de ser opção, ele volta a ser uma opção. Então, para a próxima, a gente tem de novo 2 e também 2. Então, aqui nós vamos multiplicar todas essas respostas. Então, é 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. É 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui dá 16, ó. Então, é 3 vezes 16. 3 vezes 16, pessoal, são 48 bandeiras diferentes. Vocês sabem que isso acontece muito na vida real, né? A gente tem um punhado de bandeiras de 3 cores que elas só trocam de ordem da cor das listas, tipo vermelho, branco, azul. É uma bandeira. Aí tem uma outra bandeira que ela é o contrário. Tem uma bandeira que é azul, branco e vermelho. São 2 bandeiras super parecidas, as cores inverteram, né? E não são o mesmo país. Então, assim, sobre trocar as cores de lugar ou trocar as listras de posição, faz muita diferença no resultado final de um problema de bandeiras, tá bom? Essa questão aqui é bonitinha, ó. O cardápio de uma lanchonete conta com 5 variedades de pastel e 8 variedades de tapioca. Se um cliente quer comprar um pastel e uma tapioca, de quantas formas ele pode fazer sua escolha? Gente, pastel vezes tapioca. De quantas maneiras ele pode escolher um pastel? 5. De quantas maneiras ele pode escolher uma tapioca? 8. De quantas maneiras ele faz a escolha? 40. É incrível como é fácil, né? Anagrama é uma questão importante. Anagrama é, vamos escrever todas as variações das palavras que a gente conhece, mesmo que não seja possível pronunciar. Por exemplo, Unai pode virar Naiu, né? Ou Unia, mas também pode virar uma palavra nada a ver. Então, a gente só tem que pensar o seguinte, a palavra Unai tem quantas letras? 4 letras. Então, a gente vai fazer 4 risquinhos. Um anagrama tem que usar todas as letras e não pode repeti-las, porque ele não tem letra repetida. Então, pensar para a primeira decisão, segunda decisão, terceira decisão, quarta decisão. Vamos recortar as letras da palavra Unai e colocar aqui. Quantas opções eu tenho para a primeira letra? 4. E para a segunda? 3.
2, 1. Multiplicou 24 anagramas. Vocês poderiam escrever um por um. Tinham que encontrar 24 palavras. A palavra arinos, ela tem 6 letras. Então, a gente tem que pensar com 6 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí, para a primeira letra, a gente tem 6 opções. Para a segunda letra, 5. Para a terceira letra, 4. Para a quarta letra, 3. Para a quinta letra, 2. E para a última letra, só tem uma opção mesmo. E multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente tem 720 anagramas. Isso é tabuada, tá, gente? Com o tempo a gente decora. Próxima questão. Ana e Júlia fazem parte de um grupo de 5 pessoas. De quantas maneiras 5 pessoas podem ser colocadas em fila? Se Ana e Júlio sempre devem ser os 2 primeiros da fila, então vamos pensar. A gente tem. Aqui está me exigindo que seja necessariamente Ana e Júlio, certo? Se é de um grupo de 5 pessoas, aqui sobram 3 pessoas. Então, entre Ana e Júlio, a gente tem quantas opções para primeiro lugar? 2, porque pode começar a fila com Ana ou pode começar a fila com Júlio. A questão é que sendo um deles como a primeira pessoa, o outro é a segunda pessoa. Tendo 3 pessoas aleatórias aqui, a gente vai ter 3, 2 e 1. Por quê? Porque uma mesma pessoa não ocupa 2 lugares diferentes na fila. Então, nós temos que multiplicar 2 vezes 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, vezes 1, 6. Multiplica isso aqui, vão dar 12 maneiras diferentes. Questão 10. 24 pessoas são separadas em 3 grupos diferentes. O primeiro composto por 10 meninas, o segundo composto por 8 meninos e o terceiro composto por 6 adultos. Deve-se escolher 2 pessoas pertencentes a grupos diferentes dentre os citados anteriormente. Calcule o número de maneiras de se escolher essas 2 pessoas. Esse aqui é um exercício que a gente precisa dividir em casos. Por quê? Primeiro caso, a gente pode ter um adulto e uma menina. No segundo caso, a gente pode ter um adulto e um menino. E no terceiro caso, a gente pode ter uma menina e um menino. É importante a gente observar quando tem esses casos, por quê? Porque um só deles não resolve o nosso problema. Então, sempre que a gente perceber a necessidade de dividir em casos, todos os casos têm que ser contemplados, tá? Então, tá. No primeiro caso, quantos adultos a gente tem disponíveis? 6 adultos. Então, tem 6 opções de escolher um adulto. E 10 meninas. Então, tem 10 maneiras de escolher uma menina. Então, só desse primeiro caso, a gente tem 60 possíveis duplas, tá certo? No segundo caso, um adulto a gente já viu que são 6. E meninos, pessoal, tá aqui, ó, são 8. Então, 6 adultos vezes 8 meninos. 6 vezes 8, 48. Por último, são 10 meninas e 8 meninos. Então, aqui a gente pode fazer 80 duplas diferentes. E aí, o que eu faço com esses resultados? É só pensar na regra. É o primeiro caso, ou o segundo caso, ou o terceiro caso. Regra do ou, que a gente aprende em biologia, né? Que vem daqui. Toda vez que é ou, que é uma coisa ou a outra, elas não podem acontecer ao mesmo tempo, ou elas não precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, eu somo esses casos. Se fosse e, seria multiplicação, tá? Que foi o caso anterior aqui, olha. Era para Ana e Júlia serem os 2 primeiros e mais 3 pessoas no final. Então, por ser e, a gente multiplicava. Aqui não, aqui é ou. Então, a resposta final é a soma de 60 com 48 com 80. 6 e 4, 10. 10 com 8, 18. Dão 188 maneiras diferentes. Nem parece que são tantas, né? Outra que exige que a gente pense em casos é essa questão aqui, ó. Determine o total de números inteiros com todos os algarismos distintos compreendidos entre 11 e 1000. Por que a gente tem que pensar nessa questão com muito carinho? Porque o 10, por exemplo, ele não pode entrar aqui e ele tem os algarismos distintos. Então, a gente tem que pensar em 2 ou 3 casos. Eu tive aluno fazendo com 3, eu acho que eu vou fazer com 3 também.
Primeiro caso, nós vamos pensar nos números de 11 a 19. Nos números entre 11 e 19, a gente tem somente uma opção aqui, que o número tem que começar com 1. E aqui a gente vai ter quantas opções? A gente vai ter do número 2 ao número 9 como opção. Do 2 ao 9, pessoal, pode contar no dedo aí, são 8 números. Não são 7, que é a subtração de 9 menos 2. Pode contar no dedo, do 2 ao 9 tem 8 valores. E não é que deu 18, é 1 vezes 8. 1 vezes 8 é 8. Segundo caso, nós vamos pensar nos números de 20 a 99. Então, aqui a gente tem que pensar. Para o primeiro membro, para o primeiro número, primeiro dígito, a gente tem de 2 a 9, certo? E aqui a gente tem de 0 a 9. Só que menos um valor. Por que de 0 a 9 menos um valor? De 2 a 9 eu posso usar 8 respostas. Como esse conjunto está dentro desse, obviamente o número que eu escolher para o primeiro dígito, eu não posso deixar ele ser escolhido para o segundo. Por exemplo, se eu escolhesse o 5, eu não podia deixar formar o número 55. Então aqui eu não vou ter 10 valores de 0 a 9, porque eu tenho que tirar o 5 que eu já escolhi. Então aqui a gente tem 9 opções. 8 vezes 9, 72. Por último, no nosso terceiro caso, a gente vai pensar nos números de 100 a 999, ou seja, números de 3 algarismos. Aqui a gente vai ter de 1 a 9, aqui de 0 a 9, menos um valor, aqui de 0 a 9, menos 2 valores. Por quê? Porque de 1 a 9 você pode escolher o número que você quiser, você tem 9 opções. Suponha que você escolheu 7. De 0 a 9, então, você teria 10 opções. Porém, se o 7 já saiu, você não vai ter 10 opções. Você vai ter 9 opções. E aí, por último, você não pode escolher nenhum desses outros 2 valores que já saíram. Então, de 10, você não pode já usar 2 números. Então, 10 menos 2 dá 8. E aí, você vai multiplicar 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 8, quanto dá? Dá 648. Então, no final, tem que somar isso aqui. 8 com 72 com 648. 8 com 72, gente, dá 80, né? Ah, e por que é somar? Porque é o primeiro caso, ou o segundo caso, ou o terceiro caso, entendeu? Vocês não vão fazer todos ao mesmo tempo. Ou um número pertence ao primeiro caso, ou um número pertence ao segundo, ou ele pertence ao terceiro. Um número não consegue pertencer a 2 ao mesmo tempo. Por isso, somar, tá certo? Isso é princípio aditivo, é o princípio onde te exige que você some casos, tá bom? Então, a soma disso aqui é 648 com 80, porque eu vou somar 8 com 72 aqui, deu 80. 8 e 4, 12, vai 1. 728, o quê? Números com os algarismos distintos, tá certo? Pessoal, por enquanto é só, tá bom? Eu gostaria de pedir todos para deixar o like no vídeo, para se inscreverem no canal e para ficar atento que em breve vão chegar novos exercícios corrigidos para ajudarem aí nos estudos, tá certo? Então, fiquem bem, bons estudos e um beijinho. Tchau, tchau!